Olá, seguidores e seguidoras! Hoje eu vou falar sobre lixo. Lixo para alguns e solução e oportunidade para outros. Eu vou conversar sobre isso com meu amigo Marco Amaral, meu amigo já há 20 anos, a gente estava fazendo essa conta antes de começar a gravar esse vídeo. Ele é mestrando em energia na Universidade Federal do ABC e membro do grupo de extensão e educação ambiental e resíduos sólidos urbanos da Universidade Federal do ABC. Mac, seja bem-vindo ao canal. Obrigado, Letícia. É um prazer estar aqui falando com você agora sobre um assunto que me é tão caro. Vamos lá, então. Se você gosta dos meus vídeos, gosta do conteúdo aqui do canal e se você quer continuar refletindo sobre esses assuntos, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo. E, Mac, na minha pesquisa aqui que eu fiz sobre esse tema, eu pude levantar que tem muitas leis sobre o assunto, sobre a política de resíduos sólidos, sobre reciclagem, sobre política ambiental, que tem pouca fiscalização do Estado e ações muito tímidas de proteção ambiental e muito poucos estímulos, muito poucos incentivos para reciclagem. Isso faz o Brasil reciclar muito pouco e a gente aproveitar muito mal o nosso lixo. Como que a gente entende esse cenário e como que a gente pode mudar isso? Agora, em agosto, a Política Nacional de Resíduos Sólidos completou 10 anos. É uma legislação federal para tratar especificamente de como a gente deve tratar o lixo. E já pegando o gancho que você falou da gente reciclar pouco, de fato a gente recicla muito pouco, por duas razões. Primeiro que, no geral, a coleta não é centralizada, não é o poder público quem faz. Os principais recicladores são cooperativas e catadores. Então, aquele pessoal que a gente vê puxando a carroça em algumas cidades são dos principais agentes responsáveis pela reciclagem. E aí também essas pessoas não tendem a carregar muito peso por um motivo simples. Quem compra deles é um atravessador, no geral. E aí eles recebem muito pouco. Então eles levam basicamente o que eles conseguem um dia para subsistência. Não há uma valorização dessas pessoas. Elas são extremamente... tem várias taxações no Brasil, no Sul, em todas as regiões do Brasil, para essas pessoas. E elas são extremamente importantes. A Política Nacional de Resíduos Sólidos reconhece isso, porque ela diz que o lixo tem uma função social. De fato tem. Se a gente pegar cenas de algumas novelas, de alguns filmes, que mostram pessoas trabalhando com lixão, então o caminhão de lixo despeja o resíduo, as pessoas vão lá, tentam separar aquilo que tem algum valor e ganham dinheiro daquilo. Então, o Brasil tinha muito lixão. Hoje está reduzindo a quantidade de lixão, está virando um aterro controlado, que é um nome bonito para lixão que a gente joga terra em cima, ou aterro sanitário, que é uma obra de engenharia com vários recursos para que o lixo seja acondicionado de forma correta. Isso é importante dessa diferenciação. Mas então, sim, esses catadores têm um valor social muito grande. Dependem deles a nossa reciclagem. Acho que você deve ter algum número disso, você deve ter encontrado algum número a respeito disso. Sim, 90% de todos os nossos resíduos recicláveis as cooperativas são responsáveis por isso, por essa coleta. Você tem essas pessoas... Ou seja, dos 78 milhões de toneladas por ano que o Brasil produz de lixo, 90% são essas cooperativas que são responsáveis pela coleta, né? Bastante coisa. Sim, e essa fração do lixo reciclado, a gente só atinge isso no Brasil por conta de algumas coisas que têm um valor muito alto, como a latinha de alumínio. Então, a gente acaba conseguindo esse percentual, que é muito baixo ainda, mas ele só tem esse valor absoluto de 78 milhões de toneladas, muito por conta de coisas que têm valor. Latinha de alumínio, metal, essas coisas que custam mais caro você extrair da natureza do que reciclar. Então, a gente acaba... E outro fator também da reciclagem é que as cidades que têm, em geral, têm na sua área nobre, não tem na periferia. Então, a cidade de São Paulo, nos Jardins, na parte central, tem coleta seletiva. Em Guaianazes, em Paradas de Taipas, não tem. Uhum. E isso impacta diretamente no tamanho do quanto você está reciclando, né? No Brasil, a gente tem uma coleta basicamente
pública privatizada, né? Então, o poder público é o responsável. Então, parte de uma política pública reciclar o lixo. E não tem sido importante, na maioria das vezes. Ou seja, o Estado não dá a devida importância para o lixo, né? Como isso aqui no Brasil, porque em outros países isso é totalmente diferente, né? Sim, em alguns países a gente tem o seguinte modelo. Quando é responsabilidade pública, como a prefeitura, o governo, algum governante tem a responsabilidade sobre o lixo, ele tem taxa de lixo. Aquilo que a gente exarcou no início dos anos 2000, na prefeitura, que não era para ter taxa de lixo e tudo mais, é o que acontece nos países onde a administração do lixo é pública. Por quê? Você não pode tirar dinheiro das escolas e da saúde para cuidar do lixo. O lixo é de todo mundo. Sim. E não é um interesse coletivo, porque nem todo mundo gera igual. Uma pessoa com uma renda maior gera uma quantidade de lixo diferente daquela pessoa que tem uma renda menor. Então você não pode tratar isso como uma prioridade, como é o caso de saúde e educação, por exemplo. Então tem taxa de lixo. Outros países onde é privatizado, então a empresa tem responsabilidade, a prefeitura tem zero responsabilidade sobre o lixo. E no geral, o que acontece? Ou se cobra um valor muito simbólico pela coleta do lixo em si, mas o tratamento, a destinação final dele, as empresas podem ganhar dinheiro reciclando, podem ganhar dinheiro gerando energia, podem ganhar dinheiro de várias formas com aquilo. Fazendo adubo com esse lixo, então tendo um outro tipo de recurso para uma outra área, dá para ganhar muito dinheiro com lixo. Então as empresas ganham dinheiro, em compensação o poder público não interfere na gestão. A empresa estabelece o que ela quer, se ela vai reciclar, se ela vai incinerar, o que vai ser feito, mas não existe uma política pública nesses casos. O Brasil, a gente tem o pior dos dois mundos, que é uma prefeitura gerindo o lixo, pagando para uma empresa privada, que não pode fazer nada com esse lixo. Então ela está travada aqui com o lixo, e a prefeitura, por sua vez, está retirando recursos de outras áreas para pagar isso aqui, para pagar a coleta do lixo na maioria das cidades. Quer dizer, a gente tem uma legislação enorme, né? Uma legislação super extensa e diversificada sobre política ambiental, mas é travada nessa questão de reaproveitamento do lixo. Sim, ela é bem travada. Então, Por que, Mac? Ela é travada porque não tem interesse político. Lixo não dá voto. Lixo, esgoto, saneamento básico não dá voto. Dá voto naquele primeiro momento, daria voto, digamos assim, no primeiro momento. Então, a comunidade está sem coleta de lixo, está sem água encanada, está sem coleta de esgoto, você vai lá e coloca. Gera voto. Dali para frente só vai gerar, na verdade, voto contrário. Então, parou de ter serviço de lixo, parou de ter abastecimento de água, o governante vai ser penalizado pela população daquela região. Mas ninguém ganha voto com isso, basicamente. Porque, no geral, também, no caso do saneamento, são obras demoradas. Outra coisa também, a gente precisa de mais... A cidade de São Paulo está atingindo, por exemplo, o limite do aterro que ela tem na cidade. Então, parte do lixo já vai para um aterro privado em Caieiras, parte é colocado num aterro na zona leste de São Paulo. Quando atingir esse limite, vai para um outro lugar. Quem é que quer ter um aterro perto de casa? Sim, ninguém. Né? Ninguém quer ter, mas as pessoas vão, por conta da precariedade da habitação, acabam indo morar próximo de aterros. Se você pegar o caso de Santo André, o aterro foi construído num lugar da cidade onde não tinha uma casa. Hoje tem rua asfaltada, com iluminação pública, então tiveram que levar. As pessoas foram para lá e você não pode simplesmente retirar as pessoas. Não funciona tão facilmente assim como alguns pensam. Né? Então ela foi para lá, alguém legalizou o terreno, foi tudo legalizado, ela construiu a casa dela, faz a vida dela. E aí Santo André, por exemplo, faz dispersão de odorizantes para aliviar o cheiro do aterro para quem mora perto. Então, mas ninguém quer ter um aterro perto. Então o aterro é um problema, é a solução técnica adequada, mas é o problema social que você gera no entorno. Vai ter um aterro no lugar X. Ninguém quer, vai ter manifestação pública. O governante que propõe um aterro no lugar, ele perdeu todos os votos naquela região, todos. Para o resto da vida dele, alguém que leve o sobrenome dele provavelmente vai ter dificuldade de ter voto ali. Então é por isso que não tem interesse político.
E aí... Parece que a gente não enfrenta o problema, né? Parece que nem Estado, nem empresas, nem nós, a sociedade, a gente não enfrenta o problema, a gente não, né? Isso acontece muito pelo seguinte, né? A pessoa coloca o lixo na porta da casa dela, ou no prédio dela, tá lá o dispensor, coloca o lixo ali. Virou as costas, o lixo não é mais problema dela. É essa a sensação que a população tem no geral. Uhum. Na verdade, é ali onde começa a cadeia do lixo. Então, ali vai ser você tinha, inclusive, comentado que se a gente separasse em 3, né? Sim. As ideias mais modernas de separação de lixo falam para a gente separar em 3. Um lixo de banheiro, que é infecto contagioso, então pode ter também, além do papel higiênico, por exemplo, vai ter ali curativos, absorventes, material que pode ter algum tipo de contaminação. Então você trata ele hoje. Você, já começando por aí no lixo do banheiro, você já começa a separar os potes de shampoo, não devem ficar naquele saquinho de lixo do banheiro. Porque, evidentemente, eles são recicláveis. Acho que nem o papelzinho do sabonete, né? Nem o papel do sabonete. A parte central do rolo de papel higiênico também não. Esses são itens recicláveis. Também para um outro lixo. Um outro saquinho. Esse é um lixo. Esse é um saquinho. O outro saquinho é o de itens recicláveis. Não precisa se preocupar tanto em separar vidro, papel, metal. Não faz diferença, porque as cooperativas vão fazer isso depois. Tá. Então não tem esse trabalho, só tira um resto de comida. Então você vai pegar um copo de iogurte, passa uma aguinha nele rapidinho ali, só para não deixar, e aí ele tem valor comercial alto a partir desse momento. E aí o outro lixo é para coisa úmida. Úmida é assim, o resto de comida, o resto de preparação de alimento. Esse é um lixo considerado úmido. Essa é a nossa parte, né, Mac? Essa é a parte de todo cidadão, então todo mundo deveria fazer isso. Se todo mundo fizesse isso, a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, poderia ter... Em geral, as coletas de lixo na cidade são 3 vezes por semana. Então, uma vez por semana só para recicláveis, uma vez só para lixo úmido e outra vez para esse lixo infecto contagioso. Acontecendo isso, você tem melhor aproveitamento, porque o lixo reciclável, evidentemente, você vai ter um valor comercial em cima dele, então vai poder processá-lo e gerar recurso para as cooperativas ou mesmo para a própria prefeitura, se for o caso. O lixo úmido, você tem 3 produtos nele. Você consegue gerar biogás, que você vai ter para abastecimento de veículo, energia ou gerar calor efetivo apenas. Você vai ter um adubo sólido, que é aquela pasta que sai no final do processo de geração. É um adubo muito bom, um adubo orgânico, então você eliminaria trocentos itens de química mais pesada, industrial, para adubagem de muita coisa. E o terceiro item é um adubo líquido, então todo aquele líquido que sai da decomposição dos alimentos para gerar gás também serve como adubo. Então, nossa, você tem sensacional! Valorosos num só tipo de lixo. E o lixo do banheiro, vamos chamar assim, você tem ele numa situação que pode ser incinerado diretamente para ocupar o mínimo de espaço possível. Então, ele ocupando o mínimo de espaço possível, você dá maior sobrevida aos aterros. Falei que o aterro de São Paulo está com pouco tempo de vida ainda, vai ter que ser mandado para outro lugar, e isso vai acontecer. Se você muda essa perspectiva, ou seja, se a população começa a colaborar e a prefeitura adota uma outra política, esse aterro vai, do jeito, hoje eu diria que ele deve ter em torno de 6 a 7 anos. Ele duraria 30, 40. Então, é um tempo muito grande. E esse lixo, assim, o que os governantes não gostam de falar do lixo. Assim, o aterro, o que a gente mandou hoje do lixo, vai acumular com aquilo que está há anos lá atrás. Até tudo estar decomposto, a parte orgânica não demora muito tempo, mas a parte de metal se desfazer, plásticos então vai ficar lá durante todos aqueles anos que a gente sabe, 100 e poucos anos, vidro, 500 anos, vai ficar ali. Então, o aterro tem essa vida, ele está acumulando aquilo ali. E por que é importante a gente lembrar do aterro? O aterro é uma obra de engenharia
feito para que essa água que sai do lixo orgânico não atinja lençol freático. É para isso que serve um aterro. Porque se fosse só por acondicionar, você teria outros sistemas. O aterro serve para isso. Você garantir que o chorume, que a gente fala popularmente, não atinja o lençol freático, não atinja um corpo d'água. Não contamine. Não contamine. Essa é a ideia do aterro, garantir uma não contaminação. Mas o biogás, por exemplo, é gerado espontaneamente. Não depende de nenhuma ação humana para gerar o biogás. Aliás, ele acontece no aterro justamente porque a garantia dele funcionar bem é que você coloca camadas de terra. Quando você coloca camada de terra, você tira o ar. Quando você tira o ar, as bactérias que geram metano são anaeróbias. Então, aí elas começam a trabalhar bem. Então, você, ok, tirou o ar, agora é hora de eu comer esse negócio aqui e vou dar metano para vocês. É assim que funciona. Ou seja, não é nem caro reaproveitar o lixo, né? Não. Precisa, antes de tudo, uma vontade, de fato. Tem interesse político. Tem interesse político e o interesse da população. Se a população começar a cobrar na hora de votar, falar, olha, só vou votar em candidatos que tenham uma política adequada para de tratamento do lixo, os candidatos vão mudar a política dele. Porque a partir do momento que você acha que... E vamos mudar um pouquinho a perspectiva para as empresas. Por que você acha que para a empresa não interessa muito votar num candidato desse, ou tratar o lixo, ou reaproveitar o lixo? Então, assim, enquanto na nossa casa é o nosso trabalho, ele é meio voluntário para fazer esse negócio. Meio de conscientização, né? Sim, ele acaba sendo voluntário. Então, a Letícia e o Marco decidiram fazer. Vamos fazer. Ninguém está te cobrando para fazer isso. Por outro lado, as empresas têm que colocar funcionários para cuidar do lixo. E aí, quanto mais detalhamento você quer do lixo, mais caro fica, mais gente você precisa. Então, se uma pessoa conseguiria recolher num prédio de 10 andares por dia o lixo, você vai precisar talvez de 2 pessoas. Então, você começa a encarecer. Empresas que não são da área de resíduos têm essa dinâmica. Então, eles não querem aumentar os custos dele. As empresas que fazem é porque, por algum motivo, o segmento que elas atuam está diretamente ligado com ser bem visto com essa economia verde. Então, elas fazem o processo de reciclagem, tentam colocar cestinhos separados ali para incentivar as pessoas a fazerem. Mas porque elas acabam ganhando na bolsa ou de algum outro tipo de investidor. Hoje o consumidor ele prefere uma empresa que tem uma pauta de sustentabilidade do que uma empresa que não, né? Sim, então ele ganha no mercado. Mas assim, visibilidade, reputação. Mas ganha o que eu na imagem. O que eu queria explorar com você é que parece que em outros países, né, há um maior estímulo para as empresas, há um maior incentivo para as empresas fazerem isso, né? E aí o que acontece? Assim, eu falei de um tipo de geração de energia a partir do lixo, que é esse biogás. O biogás pode ser queimado, pode ser aproveitado em veículos, pode gerar energia com um termogerador. O outro processo para gerar energia a partir do lixo são incineradores, que é diferente de queima. Queima é você pegar... muitas crianças já fizeram muito isso na vida, pegar um fósforo e jogar no cesto do banheiro. Então, isso é queima de lixo. É uma temperatura relativamente baixa e você está fazendo ali, em geral, volatilizando muitos componentes tóxicos. Tá? No caso de incineração, a gente está falando de temperaturas acima de 600, 700 graus. Então, é muito quente. Então, qualquer micro-organismo ali morreu. Não tem contaminação biológica de nenhum tipo. Nem viral, não existe. Só que essa queima poderia liberar alguns gases combinados. Então, existem processos para que isso aconteça de forma a não liberar gases tóxicos. E aí o resíduo final são só as cinzas. Você gera energia de várias formas. Isso daí você pode, através de pirólise, por exemplo, que você vai usar o calor, efetivamente, para gerar energia. E aí o que acontece? Na Europa, governos decidiram dar incentivos fiscais e tributários para empresas que decidem investir nessa tipo de tecnologia.
Muito porque também energia, se a gente pegar Portugal, você tem 5, 6 rios grandes em Portugal. Não daria para gerar energia hidrelétrica para o país inteiro com base exclusivamente nesses rios. Né? Então, Portugal é um país agrícola. Precisa de muita água também para a agricultura. Então, teria problemas durante muito tempo, assim, até encher reservatório, gerar. Então, a principal energia portuguesa hoje é eólica. Barata, sustentável, bonita, muito mais que o Brasil. Só que eles usam um processo de bandeira tarifária. Então, até X%, todo mundo usa energia eólica. Acima disso, começa a usar outra fonte de energia. Então, usina termoelétrica de lixo. Então, o lixo que está sendo incinerado é a segunda bandeira mais barata de energia. A terceira bandeira mais barata é importação de energia nuclear em geral da França. A quarta bandeira é a mais cara de todas, que é energia elétrica gerada a partir de usina de carvão. Então, a pessoa que usa muito, ela começa a incidir nas outras tarifas. E o governo incentivando as empresas a colocar um maquinário desse, de incinerador, que não custa barato, está dizendo, ok, você compra isso, a gente dá isenção tributária e fiscal a respeito da energia que você gerar nisso daí durante um longo período de tempo, para compensar o investimento. E aí você tem o aproveitamento energético do lixo a partir de processos térmicos. E aí vem a parte... Muito interessante isso. E o Brasil poderia fazer isso. Quantas oportunidades a gente está perdendo, né? Inclusive tem uma empresa brasileira de Joinville que faz esse incinerador todo regulado, que não gera esses gases tóxicos. Brasileira, empresa nacional, que poderia estar sendo incentivada com recursos públicos para que isso aí atingisse o maior número de cidades. Mas assim, é importante, já que eu estou falando de incineração, é importante também destacar que eu sou contra incinerar tudo. Então, pegar o lixo da sua casa e jogar no incinerador. Não, porque a gente falou, o lixo tem uma função social. Então, ele tem que resguardar as pessoas que vivem dele. Então, existe na Política Nacional de Resíduos Sólidos uma escala de itens e de importância. Então, o primeiro item da escala é não gerar. O que significa não gerar? Gente, não gere resíduos. É isso. É diminuir resíduos, né? O negócio não do gere. Refil, né? Você... Não gere. Para que não gerar? É para você evitar ter que fazer todo o processo restante. Depois de não gerar, reduza. Então, daí sim vem o caso do refil. Olha, se tem um perfume com refil, tem que ser, a embalagem do refil também tem que ser reciclada, óbvio. Mas você está economizando uma embalagem, seria um dano maior para o ambiente, e a ideia do refil é essa. E a ideia também, em base nisso, é que muitos países também usam muita coisa avulsa. Então, eu morei em Portugal e lá a gente comprava macarrão avulso. Sabe? Não tem obrigatoriedade de comprar um pacote de meio quilo. Não, comprava como a granel? Por peso? Uhum. Sim. Então, era uma ideia. Mas aí colocava onde? Na sacolinha? Aí eles davam um saquinho de papel. Ah, tá. Funcionava bem. Então, você eliminava a parte da embalagem toda. Né? Uhum. E outra, mesmo que fosse um saquinho plástico, você podia levar, sei lá, 5 quilos de macarrão num saquinho. O pacote padrão tem 500 gramas. Você tem muito mais plástico nesses pacotes, teria muito mais plástico do que você teria num só para levar ele a granel. E acaba funcionando bem. Então, reduza. Segundo item. Depois de reduzir, reutilize. Então, todas as embalagens que você tiver como utilizar de alguma outra forma, exceto aquelas que o fabricante diz não reutilize, reutiliza. Arruma alguma coisa, faz um vasinho com elas, coloca água, bolacha, faz alguma coisa. Sempre dá para fazer alguma coisa. Tem ideias, faz um brinquedo, usa para artesanato, reutiliza. Não dá para reutilizar, recicle. Então, nessa parte, nesse momento, assim, é que entra a parte de fora. Veja, o primeiro é o produtor. O primeiro item é o produtor. Os outros dois são consumidor. O terceiro é que você está tirando ele da sua casa, na reciclagem. Só a partir do quarto, na verdade, você está tirando. Então,
você vai reutilizar, ainda está dentro da sua casa. Você reduziu, levou o mínimo possível para sua casa, reutilizou o máximo que você pôde. Você colocou depois para reciclagem, mas tem uma parte que não dá para reciclar, de fato. E a parte que não dá para reciclar, você vai dar uma destinação, que daí sim poderia ser processo de incineração ou mesmo para um aterro. Você já reduziu a quantidade que foi. Então, basicamente, a ideia da política é o lixo não é para chegar no aterro, porque ele tem que ser o mínimo possível para ter sido absorvido em todas as etapas. Eu falei da geração de gás, tem um tipo de reciclagem que dá para fazer em casa com relação ao alimento. Algumas pessoas vêm fazendo bastante, que é a compostagem. Uhum. Então, o processo de compostagem... É muito legal, né? Sim, e aí você pode usar minhoca ou não, dependendo do seu lido com o bichinho. Tem pessoas que têm nojo, então não use, não é necessário, o lixo vai se decompor sozinho. Com a minhoca é um pouquinho mais rápido, óbvio. Mas assim, você colocando nas caixas, vendem em vários locais, eles vendem essas caixas para compostagem e faz na sua casa. E aí você aproveita aquilo nas suas plantinhas, que é aquele mesmo adubo que sairia depois do processo de biodigestão. O adubo sólido é exatamente esse. Então, suas plantinhas vão amar esse adubo, você vai estar contribuindo com o meio ambiente, você reduziu absurdamente o que você manda para um aterro, já que os estudos apontam que em torno de metade do nosso lixo é úmido. É úmido? É a parte do lixo úmido, então resto de comida, casca. Eu fiz essa pesquisa, parece que o nosso lixo tropical, né, brasileiro, é mais úmido que o lixo europeu, né? Sim, mas isso é muito por conta do padrão de consumo, né? Uhum. O padrão de consumo europeu como é o mínimo, basicamente. Então, ninguém vai para o mercado comprar 18 quilos de fruta e vai deixar na geladeira para depois estragar. Tem até vários memes que eles mostram isso aí. Quer ir para minha casa, ficar escondido na geladeira para depois eu te jogar fora? É muito do que a gente faz no Brasil. Essa é uma outra coisa que reduzir, aquela ideia do reduzir também faz parte. Então, tá bom, você está precisando de 18 melões? Não, compra um melãozinho só, de preferência um pequeno, se você morar sozinho, tá ótimo, gente. Um pedaço, né? E fruta, você faz... não vou comer ali. Daí, tem muita gente hoje em dia... Para quem mora sozinho é terrível, porque estraga muita coisa, né? Tem a tentação daquelas frutas na bandeja no supermercado. Não precisa. Compra um melão menorzinho, come uma parte dele, o restante você faz suco, congela e dura. Aí, uma dica culinária agora no seu canal. Né? O próximo vídeo vai ser receita. Então, assim, né, Mac? Não estamos fazendo a lição de casa, né? Não, estamos longe de fazer. Estamos tirando zero na lição de casa, né? A lição de casa, quem dera a gente tirasse zero, sabe? Ela não está sendo feita mesmo. Não dá nem para não está sendo feita. E quando a gente fala no lixo, assim, todo mundo é responsável. Alguns mais, porque geram mais, outros menos. E a ideia da taxa do lixo onde cobra é exatamente essa. Tipo, estabelecem um mínimo, que é igual para todo mundo, igual para a família carente e para a família rica, é igual para alguns setores de comércio que podem usar o serviço público. Muitos já não podem mesmo, muitos têm que contratar por fora. E você tem essa situação. Lembrei de uma coisa, antes de continuar nessa linha. Num shopping em São Paulo, na Zona Oeste, ali perto da Avenida Rebouças, não estou aqui para fazer propaganda para shopping, nem você. Então, eles têm um processo que eles pegam todos os alimentos, todos os restos de alimentos da praça de alimentação, e eles têm uma máquina que faz esse adubo sair em horas. Ao invés de demorar um tempo muito grande, como demora numa composteira, ele faz essa compostagem quase instantânea. Legal! Sim, e eles têm um jardim enorme, uma horta enorme no telhado do shopping, e os trabalhadores da limpeza, principalmente, não pagam nada e levam verduras e legumes orgânicos para casa. Muito legal! Isso é um negócio bem legal. Então, dá para fazer. Então, veja, tem uma tecnologia que era
adubo em horas. Se você tiver com recurso disponível na sua casa, tá bom, vou fazer a mesma coisa, vou comprar uma máquina dessa e fazer aqui e tudo bem. Muitos condomínios também estão fazendo isso agora. Estão comprando esse tipo de equipamento para ter a sua hortinha também, né? Tem alguns condomínios que já tem a sua própria horta, né? As pessoas têm sua própria horta. E quando não tem e usa desse equipamento, a pessoa vai lá, retira uma quantidade de adubo por dia ou por mês, dependendo do lugar, e leva para casa, faz a sua hortinha em casa. Alguns shoppings do ABC também fazem esse processo. Tem essa máquina, e aí você pode chegar na área de limpeza lá e falar assim, eu queria um saquinho de adubo. Eles te dão um saquinho de adubo de 300 gramas, meio quilo, não lembro. Você leva para sua casa para usar. Tranquilamente, não tem custo nenhum para a pessoa. É fedido? É fedido esse adubo? Não, essa é a parte interessante. Nossa, tem uma moça lá no meu trabalho que ela coloca nas plantinhas uns adubos lá que, pelo amor de Deus, não dá para trabalhar, não. Em geral, é adubo químico, que tem cheiro forte. Adubo orgânico não tem cheiro. Tá. Porque todo o processo de cheiro exauriu quando ele terminou de decompor. Ah, entendi. Então ali estão os nutrientes só naquele solo, naquele tipo de terra. Não tem cheiro. O que gera cheiro, em geral, é a questão de gases. Não tem mais gases, não gera nada. Não tem cheiro. Que legal, muito legal. Você pode ter uma composteira em casa que ela já é feita de uma forma para não dar cheiro na sua casa. Tem gente, eu conheço pessoas que têm apartamento e não tem nenhuma reclamação de vizinhos deles, de cima ou de baixo, dos lados, de cheiro. Não tem. Então é um processo seguro também de se fazer, de se aproveitar o lixo ao máximo. Muito legal, ou seja, há alternativas, né? Há alternativas muito bacanas, é só a gente mudar a mentalidade, a gente mudar nossos interesses, pensar no futuro, pensar em sermos cidadãos melhores, pessoas melhores para o mundo, né? E também considerar que nós estamos num planeta, não existe pôr o lixo para fora do ponto de vista do planeta. Todo o lixo está dentro do planeta. Não pode ser a sua casa, mas você mora no planeta. Ele continua existindo. Ele não sumiu. Sim. Não é algo mágico. Você coloca o lixo na porta da casa às 8 da manhã, você volta dali a meia hora, não está mais o lixo, fala, nossa, cadê? Onde foi parar? Isso não aconteceu. Infelizmente, não é um processo mágico que acontece. É um processo dinâmico, grande, e a gente tem que valorizar quem faz. Então, uma proposta que vem discutindo, comparação com o que acontece com outras coisas. Por exemplo, uma fazenda tem uma reserva legal obrigatória de mata nativa, um tamanho X de acordo com o bioma que ela está. Se ela aumentar aquilo, alguns estados, algumas cidades, o mesmo governo federal, paga um valor para que ele mantenha aquela área adicional de reserva. Então, eles chamam isso de pagamentos por serviços ambientais. E a ideia que muitos estão discutindo em várias cidades é, vamos fazer um pagamento de serviços ambientais para os catadores. Porque eu participei de um seminário de resíduos sólidos da Associação Brasileira de Estudos de Resíduos Sólidos, e eles estavam discutindo justamente isso. Falaram assim, ok, os catadores ficaram parados em muitos locais, sem nenhum amparo, não tiveram recurso para nada. E será que não seria o momento de a gente discutir em pagar um valor, ainda que fosse pouco perto do serviço que eles prestam, mas de um salário mínimo para cada um, garantir um atendimento prioritário de saúde, se a gente não puder dar um plano de saúde para eles também, para que eles tenham o mínimo, para que a renda com o lixo em si seja um valor a mais que eles possam ter? Regulamentar, né? Mesmo. Assim, quanto a profissão de catador, ela é regulamentada. Existe na CBO catador de lixo, catador de material reciclado, se não me engano. E ela é regulamentada. Então, você precisa, na verdade, poder reconhecer isso financeiramente. E tem que pagar por esse serviço. Então, nós estamos nas nossas casas confortáveis, enquanto essas pessoas estão na rua revirando o saco de lixo para ter alguma coisa, para ter o mínimo para comer naquele dia. Acordam muito cedo, não é porque precisa, porque a fome também faz isso, né?
Então, aqueles que estão fora de cooperativa são os mais atingidos. Os de cooperativa também. Os de cooperativa o governo consegue enxergá-los imediatamente e ajudá-los consegue ajudar de uma forma mais direta. Mas tem aplicativos como o Cata Aqui, que você diz, olha, eu tenho tal tipo de resíduo. E um catador é comunicado para ir na sua casa buscar aquele resíduo no horário que vocês combinaram. A gente precisa de mais iniciativas desse tipo. Sim. Tem que ir para o aterro, tem que ser incinerado para gerar energia, o mínimo do mínimo. E para isso, você tem tanta condição de dar dignidade para tanta gente, por que você vai decidir como algumas cidades, Santos queria, Mauá parece que está querendo, queimar todo o lixo da cidade? Imagina quantas pessoas não vão sofrer com isso. Quantas famílias vão ficar sem ter o que comer. Né? Então, não dá pra gente... Normalmente essas pessoas são marginalizadas pela política pública, né? Pelas políticas públicas do Estado. Essas pessoas já estão escanteadas, né? A gente não pode tratar do lixo do ponto de vista romântico. Temos soluções para tudo. A gente tem que tratar do lixo de uma forma séria. A primeira forma séria é quem está trabalhando com ele tem que ser reconhecido. Uhum. Tem que ter garantias para esse catador, para que ele, se adoecer, tenha um atendimento prioritário na rede pública. O SUS tem que dar esse suporte para ele. As prefeituras têm que fazer um pagamento por esse serviço que eles estão prestando. Não foi isso é competência do município, né, Mac? Se não me engano. O resíduo sólido, ele é competência do município. Uhum. Então, o que acontece assim? Mas a minha cidade é muito pequena, Mac. Como é que eu vou fazer? A cidade vizinha também é pequena? Então se juntem as duas. Então a legislação também coloca essas situações de consórcios para lixo. E aí você pode tratar, quanto mais cidades você conseguir aglomerar para fazer esse tipo de tratamento, mais barato tudo fica. Mais barato fica o aterro, mais barato fica a geração de energia a partir do lixo, seja ela qual forem adotar, mais barato fica para você tratar. Você vai acabar tendo mais recursos também para tratar as pessoas que cuidam dessa reciclagem. Então, ela tem que ser vista de uma forma holística. Ninguém tem solução para tudo. Todas as coisas precisam ser aplicadas. Se você queimar todo o lixo, você vai ter o prejuízo social. Essas pessoas que vivem hoje, catadores, as cooperativas, vão para onde? Onde vai ser absorvida essas pessoas? Na construção civil que está parada hoje? Ou vai para a criminalidade? Será que você não está abrindo uma porta errada fazendo isso? Então, tem que se pensar no todo. Então, mas você vai gerando energia, vai ser mais barato a energia elétrica. Tá bom. Para quem que vai ser mais barato a energia elétrica? Para todo mundo? Ou só para quem consome mais? Então, de novo, você está entrando em outros diálogos. Né? Então, o processo não é romântico, ele é real. E o processo real envolve pessoas. E quando envolve pessoas, precisa lidar melhor com as pessoas. E lidar melhor com as pessoas significa que você vai... Os problemas, né? Lidar melhor com os problemas das pessoas, né? Você precisa ter carinho com as pessoas que estão coletando. Assim, toda vez que eu vejo um catador, tem uma catadora que mora na rua da minha casa, eu sempre guardo alguma coisa, eu sempre faço as pessoas aqui em casa guardarem. Então, toda vez que ela passa, a gente dá uma sacolinha para ela com alguma coisa ali. Para ela é muito bom. Então, ela se sente meio ofendida de você pensar em ajudar com dinheiro, algumas coisas assim. Já tentaram, ela não tem com isso. Mas, quando você leva aquilo que é o ganha-pão dela, ela entende aquilo como ganha-pão, né? Da mesma forma que um advogado entende gerar um processo, cuidar dele como o ganha-pão dele, o engenheiro entende o processo da engenharia dele como um ganha-pão. Na cadeia de serviços, cada um tem sua importância, né? E ninguém é mais importante que ninguém, né? E ela presta um serviço anônimo, silencioso. Então, ela passa na rua, encontra 2, 3 coisinhas e já vai pegando. Aquilo ali poderia estar entupindo um bueiro, gerando um alagamento em algum lugar, sabe? Então, sim, a importância é muito maior. Quando você não cuida dessas pessoas, elas não cuidam da cidade. Se elas não cuidam da cidade, como é que vai ficar? Mac, adorei conversar com você. Acho que você tem que voltar quantas vezes você quiser no canal para a gente conversar, trocar mais ideias.
Sempre que você tiver novas ideias, novas alternativas, o canal está aberto para você. Esse canal se presta a isso. Quero te agradecer imensamente de ter aceitado o meu convite, de ter topado, de ter pleno sabadão estar aqui comigo conversando sobre esperança, sobre um mundo melhor, sobre alternativas, sobre soluções de problemas. Quero te agradecer, te agradeço demais, foi um prazer te receber aqui no canal. Adorei nossa conversa. É um prazer enorme participar do seu canal, eu sou muito fã do canal. Então Que legal, Mac. Gosto, compartilho, comento bastante e vou até deixar aqui em aberto, Letícia, se os seus seguidores quiserem perguntar alguma coisa, eu estou sempre acompanhando o mesmo canal, pode fazer pergunta nos comentários que eu vou respondendo, não tem problema não. Quer deixar seu contato, seu Instagram? Vou deixar o Instagram do nosso projeto para que todo mundo possa seguir. É @earsulufbc. Então todas as nossas redes sociais estão resumidas aí. Legal. Mac, obrigada. Seguidores, um beijo para vocês. Curtam se vocês gostaram do conteúdo do vídeo, comentem, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal, toquem no sininho, compartilhem o vídeo e fiquem ligadinhos para os próximos vídeos que tem muita coisa legal chegando, tá bom? Beijos, até o próximo vídeo. Tchau!